Avançamos no Bom Dia Portugal com a Última Fronteira, com o Miguel Gonçalves, e começamos com a atenção de Hubble e a expansão do universo. E Miguel, muito bom dia. Quanto mais se mede, menos as contas batem certo? E tentamos perceber se andamos a medir bem a taxa de expansão do universo, daí este termo de tensão. Olha, este quadro mostra-nos que temos maneiras diferentes de medir a expansão do universo e as distâncias do universo, conforme até as próprias distâncias que queremos medir. E uma das técnicas tenta perceber como é que a explosão de algumas estrelas nos dá uma indicação das distâncias. Outro método permite-nos dizer como é que, por exemplo, o brilho bem conhecido de algumas gigantes vermelhas também nos diz a expansão do universo, mas tudo aqui perto de nós, no tempo contemporâneo até do próprio universo. Há uma outra medida, uma outra régua, que olha para a primeira luz do universo, a radiação cósmica de fundo, e depois atiramos para lá tudo aquilo que conhecemos da física hoje em dia, do modelo padrão que nos explica a evolução do universo, e isso também nos dá uma expansão do universo. Portanto, são dois métodos, um mais distante no tempo e depois faz uma inferição ao longo do tempo, outro que nos mete mais próximo de nós. Mas são duas réguas, Jorge, e portanto deviam dar o mesmo valor. Tensão, não dão. É que olhamos para a radiação cósmica de fundo e diz-nos que dá um valor próximo dos 67. Nós não vamos falar agora de unidades medidas, senão confundimos ainda mais. 67, vamos decorar esse número, 67, e portanto é com a física toda que conhecemos. Agora, este método mais próximo do nosso tempo, mais próximo de nós, dá-nos outro valor, cerca de 73. O que é que nós trazemos hoje aqui à Última Fronteira? É este estudo mais recente que faz uma compilação de todos estes métodos para medir a expansão mais próxima de nós. É um estudo muitíssimo robusto. E qual é o valor que nos dá, Jorge? 73, e com uma precisão ligeiramente superior a 1%. Quer dizer que é muitíssimo robusto esta medição. Portanto, 67 de um lado, 73 do outro. Lá em casa devem estar a pensar, isto é tudo muito próximo. Os astrónomos não estão a ser demasiado exigentes. Não, absolutamente nada. É que se o valor certo for 73, Jorge, diz-nos que as galáxias estão a afastar-se de nós com uma aceleração muito maior do que aquilo que nos diz o nosso modelo, a física conhecida. E isso também tem uma implicação, ora, aqui está o valor da constante de Hubble para este estudo, e portanto, isso diz-nos também o seguinte, se este valor de 73 estiver certo, a idade do universo não são os 13,8 mil milhões de anos que nos diz a teoria do Big Bang. Dar-nos um valor mais próximo dos 10 a 11 mil milhões de anos. Isto é um problema, Jorge, porque nós já descobrimos estrelas e galáxias mais velhas do que estes 10, 11 mil milhões de anos. E, portanto, este estudo aponta-nos para que precisamos de algo muito mais robusto ao nível da física. Há muita física que nós não conhecemos. Talvez a energia escura, responsável pela expansão do universo, ainda mais misteriosa do que o mistério que já é. Mas agora repara, para misturarmos tudo isto, para confundirmos ainda mais os nossos telespectadores lá em casa e também os cientistas, vamos falar da maior simulação da evolução de galáxias que também foi revelada nestes últimos dias. E essa maior simulação da evolução das galáxias mostra-nos algo muitíssimo interessante. Olha, é este estudo que nós vamos começar a ver, e esta simulação, repito, isto não é baseado em observações, é uma simulação, repara bem, é uma simulação que ocupou mais de 73 milhões de horas de computadorização. É muito robusto. Cada um dos pontos que nós vamos ver neste estudo, nesta simulação, cada ponto é uma galáxia. E, portanto, este estudo vai desde o primeiro 1000 milhões de anos do universo até ao nosso tempo. E qual é o resultado deste estudo? Diz-nos o seguinte, se atirarmos para ali a física que conhecemos, portanto, muito da teoria do Big Bang, se acrescentarmos ainda a importância fundamental do gás e da poeira para a evolução das galáxias, e são dois elementos fundamentais para perceber a evolução do universo, este resultado diz-nos o seguinte, a física que nós conhecemos explica totalmente a evolução das galáxias. Portanto, repara que o primeiro estudo dizia que o valor da constante Hubble é maior e, portanto, precisamos de uma nova física ou aquilo que sabemos está errado, e o modelo que explica a evolução das galáxias do universo está errado. Segundo estudo, baseado em simulações, diz-nos precisamente o oposto. Diz-nos que, não, a física que nós conhecemos, acrescentamos o gás e a poeira, explica exatamente a evolução das galáxias. Nós vamos continuar com esta tensão durante algum tempo, presumivelmente, e se calhar só vamos perceber exatamente o que é esta tensão quando tivermos mais algumas luzes sobre o que é o maior constituinte do universo, a poderosa energia escura. Muito bem, e avançamos aqui com o segundo tema, que é também um estudo, mas tem a ver com as jovens estrelas, são semelhantes ao Sol, mas estão a perder brilho. É verdade, vamos falar de um silêncio precoce.
Olhamos para o nosso Sol, este é um Sol maduro, tem mais de 4 mil milhões de anos, mas este estudo versou sobre uma enorme quantidade de estrelas com aproximadamente a mesma massa do Sol, e a massa do Sol, a massa com que nasce, diz a sua evolução, e tenta perceber o que é que foi aquele período de transição entre a infância e a adolescência. É um estudo que vê muitas estrelas entre os 45 e os 750 milhões de anos. Eu sei que para a escala humana isto é tudo muito velho, mas não, estamos a falar de infância e adolescência do Sol. Para termos uma pequena ideia, quando o Sol, ou quando estrelas com a massa do Sol têm aproximadamente 3 milhões de anos, emitem 1000 vezes mais raio-x, a segunda maior radiação do universo, do que o nosso Sol presentemente, ok? 3 milhões de anos. Quando passa para os 100 milhões de anos, mesmo assim, consegue emitir 40 vezes mais raio-x do que o nosso Sol. Isto tem a ver com o magnetismo, com o campo magnético do Sol, todo aquele movimento de plasma no interior do Sol associado à rotação da nossa própria estrela, cria estes mapas de campos magnéticos. A grande revelação deste estudo é que os cientistas depois olharam para estrelas ligeiramente mais velhas do que os 100 milhões de anos e há uma queda abrupta daquilo que é a radiação de raio-x de estrelas parecidas com o nosso Sol. Portanto, 100 milhões de anos depois, um silêncio precoce ao nível do raio-x. Por que razão? Olha, são algumas destas estrelas novas que nós estamos aqui a ver nestes pontinhos mais azulados. Porquê é que isto é muito, muito importante? Porque, Jorge, muito provavelmente, e porque a física é mesmo do interior das estrelas, isto também aconteceu com o nosso próprio Sol. Passados 100 milhões de anos, a queda, já era esperada de certa forma esta queda de raio-x, mas é 15 vezes mais acelerada do que diziam os nossos modelos. Por que razão é que isto é tão importante? É que, por exemplo, estrelas com menos massa do que o Sol, as anãs vermelhas, exibem um comportamento energético muito tempestuoso ao longo de toda a sua vida. E, portanto, pensa na vida. Será que a vida é compatível com estrelas que emitem tanta energia durante tanto tempo? Não é. E, portanto, este estudo diz que há aqui uma janela na vida das estrelas parecidas com o nosso Sol, a partir dos 100 milhões de anos, em que a radiação cai abruptamente e, se calhar, serão estrelas parecidas com o nosso Sol as mais propícias a que a vida possa aparecer durante aquele período em que há aquele silêncio precoce. Portanto, é um estudo que utiliza, olha, isto são imagens do Chandra, telescópio espacial de raio-x. O telescópio espacial Gaia europeu identificou quais são as estrelas mais parecidas com o nosso Sol e depois os astrónomos ainda foram aos arquivos de missões históricas, como o Rosat, para tentar perceber ao longo destes últimos 30 anos qual é que é a indicação, o que é que está nas bibliotecas dos astrónomos que mostram esta energia destas estrelas. E, portanto, se calhar, são mesmo estrelas como o nosso Sol que são as mais amigas da vida. Ora, e terminamos aqui a Última Fronteira com um relógio especial, feito propositadamente para missões espaciais, que nos vais dizer o preço, mas presumo que seja acessível a qualquer um de nós. Acessível a qualquer um de nós. Isto do marketing das marcas e do espaço já é uma longa história. A Omega esteve com os astronautas da Apollo. Na Artemis 2 vimos um frasquinho de Nutella a flutuar pelo espaço. Apresento agora da marca de relógios de luxo IWC este relógio de luxo que foi pensado para a primeira estação privada que vai ser lançada no próximo ano, a Avan 1. Já vamos ver aqui uma simulação de astronautas utilizarem este relógio. Não tem propriamente aquela rodinha que nós costumamos ver na parte lateral. E porquê? São relógios desenhados para que funcionem no espaço, para que possam funcionar também com luvas, com as luvas dos astronautas. Foi testada até à pressão de 10G, entre temperaturas de 100 graus negativos a 100 graus positivos, e mede também o ritmo cardíaco dos próprios astronautas. E sim, é um relógio espacial, mas também vai ser vendido na Terra. Chama a atenção que daqui a poucas semanas é o meu aniversário, 10 de maio, e, portanto, Jorge, já estou aqui a comprometer para... este relógio parece muitíssimo bonito e custa, ou irá custar, a módica quantia de apenas $28 mil. É o que está a ser apresentado. Talvez se eu juntar aqui todas as pessoas da RTP, é possível, talvez seja possível. Miguel, muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Até para a semana. Até para a semana.